Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 16 ao versículo 23. Mateus, capítulo de número 19, verso 16 ao verso 23. Vamos ficar em pé, em reverência a essa leitura que faremos. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui. A propósito, a Bíblia que eu tenho aqui é a Bíblia que eu ganhei, o pastor Moisés deve lembrar. No dia que eu fui consagrado aqui, nem ganhei essa Bíblia aqui da PIB do Brás. Está datado dia 29 de abril de 2007. Vamos fazer então a leitura a partir do versículo de número 16. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Versículo 22, versículo 21, no finalzinho: Vem e segue-me. Vamos orar. Senhor, eu sou tão pequeno para retransmitir o seu recado para esta igreja, mas quero me esconder atrás da cruz de Cristo, que o Senhor possa aparecer e que eu diminua. Usa-me apenas como canal para transmitir a Tua palavra, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, para o coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quando comemoramos 115º aniversário da existência desta igreja, e enquanto festejamos, lembramos em primeiro lugar do Senhor das nossas vidas. Lembramos do Senhor desta igreja. Lembramos que enquanto homenageamos a igreja, reservamos a maior e inigualável homenagem a Cristo Jesus, o Senhor desta amada igreja. Esta igreja foi criada sob os fundamentos de Cristo Jesus, e os pilares sustentadores dela provêm da palavra de Deus. Portanto, esta igreja é a igreja que segue a Cristo. Tendo como seu fundador, por excelência, o senhorio de Cristo Jesus, a PIB do Brás é uma igreja verdadeiramente que segue a Cristo. Descrevendo essa pequena retórica, eu queria usar mesmo tema que a igreja está usando ao longo deste ano, a igreja que segue Cristo, porque ao conversar com alguns líderes, antes de me vir aqui, me disseram que o tema da igreja nesse ano é a igreja que segue Cristo. Quando cheguei aqui, eu ouvi o grupo cantando também sobre isso. Eu disse, então, será muito bom falar sobre igreja que segue Cristo. O tempo está passando. A cada dia, vidas são interrompidas de forma inesperada. Pessoas partem deste mundo, uns logo que nascem, outros ainda com uma idade de juventude, mas outros ainda na idade de velhice.
mas sem saber que aquele seria o seu último dia. Eles morrem tragicamente e são interrompidas as suas vidas. A vida, irmãos e amigos, é curta e a eternidade nos espera. Diante disso, precisamos refletir. Estamos realmente seguindo a Jesus Cristo? Sabemos o que significa seguir Jesus Cristo verdadeiramente? Entendemos a urgência dessa decisão de seguir Jesus Cristo? Seguir a Jesus Cristo é apenas uma escolha religiosa? Não, não é uma escolha religiosa apenas. É seguir para a vida, é seguir para a eternidade. E a diferença entre a vida eterna com Deus e a separação dele no finalzinho de todas as coisas. Desejo compartilhar com os irmãos e amigos neste dia festivo o que realmente significa seguir Jesus e por que essa decisão é de fundamental importância. Alguns pontos vou salientar aqui do que significa seguir Jesus. Em primeiro lugar, é necessário saber quem é Jesus Cristo. Parece que eu estou falando com um auditório que não sabe, mas vocês já conhecem. Apenas quero reiterar o que vocês já conhecem. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, nós lemos isso, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Esse Jesus veio ao mundo em carne. Em João capítulo 1, versículo 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Depois ele vai continuidade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, em sua perfeição, ele criou o ser humano com livre-arbítrio. Ele colocou o ser humano no jardim de Éden. Ele colocou ele com uma inocência. Ele não conhecia o pecado, mas o homem pecou. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dá esse legado, dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado é a desobediência a Deus. E essa desobediência trouxe separação entre nós e o nosso Deus. Ficamos longe dele por causa do pecado. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ficamos longe desse Deus criador, desse Deus que criou o homem como coroa da sua criação, colocou o homem no patamar mais elevado, mas nós o desobedecemos e separamos. Jesus Cristo veio para reconciliar o homem com Deus, assumindo o castigo pelos nossos pecados na cruz. Ele aceitou ser humilhado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Somente através das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu, mas a morte não o reteve. No terceiro dia ressuscitou, garantindo a salvação para aqueles que crerem e obedecerem aos seus caminhos. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, disse: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. A salvação é o legado principal que trouxe Jesus aqui e a reconexão do homem para com Deus. Por isso, precisamos conhecer bem esse Jesus e o seu sacrifício. Hoje coincidiu muito o dia do aniversário e o batismo. Eu estava olhando aqui no auditório e ouvi algumas pessoas. Quando o pastor estava perguntando: você acredita que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? A resposta sim, levou algumas pessoas a lágrimas. Eu vi aqui, que alegria quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Que alegria
Por isso, o conhecimento de Cristo ultrapassa a nossa capacidade humana de raciocínio. Precisamos conhecer para seguirmos esse Jesus. Segunda coisa, por que eu tenho que seguir Jesus? Por qual motivo eu preciso seguir Jesus? Eu sei que aqui tem uma escola bíblica dominical forte. Hoje, quando eu cheguei e participei no grupo dos homens lá, eu vi descrevendo projetos da igreja, eu disse que linda coisa, uma igreja pujante, uma igreja que aponta em direção certa, que é a direção de Cristo, e quando envolve o tema tão grandioso como esse aqui, parece que é pequeno esse tema, mas o seu fulcro é tão maior do que se imagina, pois Cristo Jesus é o Senhor dessa igreja, diga amém, é o Senhor dessa igreja. É o Senhor. Por que seguir a Jesus? Seguir a Jesus é uma necessidade, não é uma opção para o homem, é uma necessidade. Ele é o único caminho que pode salvar a nossa vida. Não existe outra alternativa. Eu o conheci em Angola ainda. Os missionários ingleses chegaram lá. No Congo Democrático, David Livingstone ficou lá por muitos anos, plantou semente, mostrando Jesus verdadeiramente. Essa semente chegou até Angola, eu o conheci e o abracei quando eu ouvi que não há salvação por debaixo dos céus, senão em nome de Jesus. Eu o aceitei como Senhor, eu sou feliz por causa de Jesus. Não importa o que eu tenha e o que eu não tenha. Eu digo assim sempre, eu não tenho nada, mas a felicidade que Cristo trouxe para mim, basta. Basta. Deus criou o homem para fazer a sua vontade, mas o pecado nos afastou dele. Sem Cristo, o destino eterno da humanidade é perdição. É inferno. Eu lembro uma vez no gabinete, eu preguei muito sobre a graça de Deus. Muito. Estou 15 anos na frente da igreja que eu pastoreio. Preguei muito sobre a graça, sobre a graça. Depois chegou um jovem, tá? Esse jovem foi batizado algum tempo depois, era muito crítico na classe da doutrina, e ele veio, estava fazendo filosofia, chegou no gabinete e disse, pastor, por que só prega sobre a graça? Você tem que pregar também sobre a justiça de Deus, não é só o amor. Pastor tem que falar que inferno existe. Todos que negarem Jesus livremente serão conduzidos para lá. Eu disse, eu só posso pregar aquilo que Deus colocar na minha boca. Eu posso pregar. Em Mateus capítulo 25, versículo de número 46, diz assim, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Os justos para a vida eterna. Nós somos os justos, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do sacrifício de Cristo. Você pode dizer amém? É verdade, por causa do sacrifício de Cristo. Somos e éramos vis-pecadores, perdidos, mas Deus lançou sobre Cristo todo o nosso castigo. Isaías disse, castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e nas suas pisaduras, como? Fomos sarados. Fomos sarados. Esse Jesus é o encanto maior da nossa vida. Uma igreja que completa 115 anos, olhando firmemente para Cristo, nunca se perderá. Nunca se perderá. Irmãos, nós não temos outro Senhor. O nosso Senhor tem nome, Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Seguir a Jesus é retornar ao propósito original de Deus. Viver em obediência, fidelidade e comunhão com Ele.
olhando para ele fixamente, como o autor aos Hebreus disse, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, abraçando esse Jesus, pois ele veio para estabelecer novamente a ponte que havia sido arrasada, essa ponte, por causa do nosso pecado. Nossa vida havia ficado longe de Deus, mas através do castigo que caiu sobre Cristo Jesus, a ponte foi restabelecida. Nós somos recebidos no lar paternal, o lar de Cristo Jesus. Ele foi preparar o lugar para nós. Além disso, Jesus oferece descanso, Ele oferece a paz e a vida em abundância para aqueles que o seguem. Nós podemos encontrar isso em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele traz um fardo leve para nós. Ele não nos castiga. Caminhar com Cristo é a coisa mais linda que existe. Por isso, quando nós saímos para falarmos de Jesus para outras pessoas, conforme eu ouvi no grupo dos homens lá, é a propositura maior que o ser humano pode ter. E quando uma vida só se rende aos pés de Jesus, há uma festa nos céus. Em poucos momentos nós ouvimos a Bíblia falando de festa nos céus. Esse momento é um momento crucial. É quando uma vida só se rende aos pés de Jesus Cristo. Por isso nós não podemos calar a nossa boca. Vamos seguindo Jesus e vamos falando dele para outras pessoas que não o conhecem, para que possam o receber como Senhor e Salvador, e os nossos batismos continuam sendo feitos aqui em nome de Jesus. É importante isso. Eu lembro da história de George Miller, um dos heróis da fé, da época da Revolução Missionária. Ele orava por seus amigos. Tinha 4 amigos que ele havia apontado para a oração. Um deles se converteu 5 anos depois da oração dele. O outro, depois de 8 anos. O último, que ele apontou o dedo, esse se converteu depois de 52 anos da oração de George Miller. A história de George Miller é muito conhecido por nós aqui. Um homem de oração, um homem que tinha um orfanato grande. E esse orfanato as crianças viviam pela fé. Há um comentário que disse que esse último que se converteu 52 anos depois da oração de George Miller, ele se converteu depois que George Miller morreu. Antes que ele morresse, ele disse, ainda o encontrarei na eternidade com Cristo. Esse homem tinha fé e sabia o que é seguir Jesus. Por que seguir Jesus? Por causa desses elementos todos que eu passei para vocês. O que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus? Seguir Jesus significa viver de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, inspirada pelo Espírito Santo, segundo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela não é apenas um livro, mas a própria boca de Deus. É lá onde Jesus nos fala, trazendo orientações para nós. Seguir a Jesus é obedecer aos mandamentos que a Bíblia propaga para nós. Viver em santidade e depender do Espírito Santo para o entendimento da direção que Ele traz para nós. Em João capítulo 14, versículo 26, traz elementos importantes para nós. Seguir a Jesus, ele aponta para a palavra de Deus. A palavra de Deus que temos em nossas mãos hoje se facilitou muito. Eu quero lembrar, na época do 1º século, antes da canonização do Novo Testamento, era muito difícil você encontrar o texto nas mãos das pessoas. Eu lembro do eunuco que estava voltando para a Etiópia. Ele tinha uma cópia do Antigo Testamento, vinha lendo. Não era fácil para que todos tivessem a cópia.
Depois da canonização do Novo Testamento, nós temos hoje a Bíblia em todos os lugares. Antigamente a gente dizia, tem que trazer a Bíblia assim. Eu lembro uma vez, pastor Vieira definiu o pastor aqui na frente e disse assim, quem é o pastor? Ele havia me chamado aqui na frente, disse, o pastor é o homem de terno e gravata. Ele gostava dessas definições, com a Bíblia debaixo do braço. A definição dele sobre o pastor, uma definição simplista, mas muito importante. Quando ele fala a Bíblia debaixo do braço, está dizendo, olha, o pastor se alimenta da palavra de Deus. Hoje temos a palavra, nós podemos ler a palavra para encontrarmos direcionamento. Aqueles que foram batizados hoje lembram da palavra de Deus. Nunca poderemos seguir Cristo sem que tenhamos a Bíblia em evidência. A Bíblia está lá. Nós, os batistas, temos a Bíblia como única regra de fé e conduta. Nós não temos outro livro. É nela onde nós encontramos toda a nossa alimentação espiritual. Somente através do Espírito Santo é possível compreender a profundidade das Escrituras e viver conforme a vontade de Deus. Lembro do eunuco, ele vinha lendo, mas não entendeu. Até que o Filipe chegou próximo dele. Capítulo 8 de Atos. Filipe chegou próximo dele. Você entende o que lê? Disse, como entenderei se não me explicar, alguma pessoa não me explicar? Filipe lhe explicou, ele entendeu a palavra, abriu-se o seu coração, irmãos. Como a Bíblia traz alegria no nosso coração. Como a palavra de Deus traz alegria. Traz sossego no nosso coração. Seguir a Jesus significa olhar para a palavra dele e tirar as lições para este mundo tão corrupto. Um mundo que nós vivemos, somos influenciados dia após dia. A influência maior que pode tender para os céus é a influência que vem da palavra de Deus. Por isso, olha na palavra de Deus, leia nela e medita na palavra de Deus para a sua vida. Existem consequências para aqueles que não querem seguir Cristo. E eu não queria deixar isso para terminar esse bloco. Existem consequências. Lembramos de quem é Cristo. Falamos o porquê temos que segui-lo. Falamos o que é seguir Jesus. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as consequências de não seguir Cristo. O que acontece quando nós rejeitamos deliberadamente de seguir Cristo? Quem não segue Jesus está em rebeldia contra Deus. A Bíblia é clara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Rejeitar a Jesus é rejeitar a única chance de reconciliação que nós temos com Deus. Lembrando que nós havíamos sido perdidos e Jesus é a única solução. Isso leva a um destino de sofrimento. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, denota isso. Negar a Cristo Jesus, negar seguir Jesus, é se oferecer para uma perdição. Eu perderia a minha vida por causa das benesses deste mundo? Eu perderia a eternidade ao lado de Cristo por causa das coisas deste mundo? Porém, quem segue a Jesus, mesmo enfrentando dificuldades neste mundo, terá a vida eterna e a certeza de estar ao lado de Jesus eternamente. Esse mundo terá fim, verdade. Esperamos a segunda vinda do Senhor, quando Ele virá para transformar o nosso corpo de corrupção para um corpo da incorruptibilidade. Quando Ele nos levará nos céus, para que com Ele estejamos eternamente. Por isso, seguir Jesus é seguir para a vida eterna. Eu queria concluir. A vida é breve e imprescindível e imprevisível. Qualquer momento, nossa jornada nesse mundo vai terminar. A qualquer momento. Por isso, a decisão de seguir Jesus é urgente. É muito urgente.
deve ser observado pelas nossas vidas. Seguir a Jesus não é apenas frequentar a igreja ou cumprir rituais religiosos. É um compromisso de fidelidade a Deus, uma entrega total da vida, da nossa vida à vontade de Deus. E seguir a Jesus significa tudo o que o pastor acabou de falar: obedecer à palavra de Deus, viver de acordo com os mandamentos que a Bíblia nos ensina, negar-se a si mesmo, abrir a mão dos seus próprios desejos e vontades para fazer agora a vontade de Deus. Amar a Deus e ao próximo, demonstrar o amor verdadeiro através de ações e atitudes da nossa vida, aproximar-se às atitudes de Cristo diante daqueles que não o conhecem. Seguir a Jesus é mais do que um título ou uma crença, é uma transformação que começa no nosso coração e reflete em toda a nossa vida, durante todo o nosso viver. Seguir a Jesus é seguir a Bíblia em fidelidade. Seguir a Jesus é amar Deus com todo o nosso coração. Deus nos abençoe, lembrando que nós estamos comemorando um aniversário, lembrando que seguir a Cristo, nós teremos a eternidade, não apenas 115 anos. 115 anos é um tempo ínfimo diante da eternidade. Quando a igreja propõe esse tema, está nos dissuadindo de que nós temos que olhar fixamente naquele autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor desta igreja. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.